Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Voltamos agora para falarmos sobre transitividade verbal, complemento verbal, tipos de predicativo, tipos de predicado, tá? Então vem comigo aqui na tela, ó, o assunto da nossa aula de hoje, transitividade verbal, complemento verbal, e já vamos aqui para a questão de número 1. E antes mesmo de eu começar a responder, eu quero te dizer uma coisa. A banca Sesgran Rio, ela não costuma trabalhar assim com a identificação tipo de objeto direto, indireto, assim, claramente, tá? Pelo menos não na sua forma moderna. Como que ela vai trabalhar isso? Ela vai trabalhar isso em crase, tá? Mas para que você entenda a crase, você precisa entender isso. Então aqui nesse assunto também encontraremos algumas questões um pouco mais antigas, mas são questões muito didáticas e questões que você precisa responder, acompanhar aqui a correção para que você consiga entender melhor sobre regência verbal. Então vem aqui comigo na tela, vou ficar pequenininha aqui e vamos lá para a questão de número 1. Que diz assim: a frase em que o verbo apresenta a mesma predicação que o verbo ocorrer. Vamos lá. Quando ela fala em predicação, ela está falando em... Deixa eu jogar aqui para cima. Ela está falando em transitividade verbal. E ela está falando sobre a regência verbal. Regência verbal. Ou seja, a banca quer saber qual é a regência do verbo ocorrer. É isso que ela está aqui falando com você. Então, veja só. Isso ocorre porque um algoritmo pode executar essas tarefas. Queridos, vamos entender aqui uma coisa. Inclusive, eu falei sobre isso em tipos de sujeito, tá? Vamos lá. O verbo ocorrer, ele é um verbo intransitivo, tá? Como assim, professora? Sim. Vamos lá. Como é que eu vou saber a regência do verbo? Ali, para trabalhar ali com uma maneira mais intuitiva. Primeiro a gente identifica o verbo, ó, vou até tirar isso aqui. Identificou o verbo. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar o sujeito. E aí você vai me dizer, professora, por que eu preciso identificar o sujeito se eu não estou trabalhando com o sujeito? Você precisa fazer isso por quê? Porque você diminui as chances de cair uma pegadinha da banca. Por exemplo, ó, ocorre. O que ocorre? Normalmente, a pergunta para o sujeito é quem ou o que. O que ocorre? Isso, certo? Isso ocorre. E aí, pessoal, veja, esse isso, ele é o sujeito do verbo ocorrer. Pode acontecer também, queridos, de acontecer um contexto assim, ó. Ocorre isso. E aí, você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui, ó, pode equivocadamente, tá? Aí você vem aqui e traz isso como um objeto direto, totalmente equivocado, certo? Então, você vai procurar o sujeito e isso ocorre. Fim. Verbo ocorrer, já anotem no seu caderninho. Verbo ocorrer sempre intransitivo. Veja aqui, ó, que eu não tenho o que ocorre, eu não tenho um complemento para o verbo ocorrer. Eu só tenho aqui, ó, a prática da ação, na verdade, um termo que faz esse verbo ser conjugado. Então, pronto, já sabemos que ele é um verbo intransitivo. Agora, eu preciso encontrar em qual das outras alternativas eu também tenho essa intransitividade. Vejamos. Entra em casa também o novo consciente. Olha que questão danada essa questão. Gente, olha só, questão para o último concurso do Banco do Brasil, viu? Vamos lá. Verbo entrar, ele também é um verbo intransitivo. Depois dele, costuma aparecer um adjunto adverbial de lugar introduzido aqui pela preposição em, tá? Então, vamos lá. Vamos procurar o sujeito, ó. Quem entra, ó? Eu venho aqui e pergunto, quem é que entra? Um novo consciente. Isso aqui, ó, é o sujeito da minha oração. Tá com cara de que meu gabarito é letra A, né? Mas vejamos. Esse quociente envolve também características como flexibilidade, curiosidade, coragem e resiliência, ó. Envolve. Quem envolve? Esse quociente. Sujeito simples. Quem envolve algo. Verbo transitivo direto. O que é envolvido? Características como flexibilidade, curiosidade, tal. Esse é o meu objeto direto. Tá vendo que a gente faz a pergunta para o verbo e a gente consegue identificar o que ele está querendo dizer? Olha que louca! Olha só.
Você pergunta para o sujeito e aí você consegue identificar, ou pergunta para o verbo e você consegue identificar sujeito, verbo e o complemento. Olha o outro. A tecnologia mudou bastante a forma como alguns trabalhos são feitos. Olha só, o verbo mudar pode ser que ele pode vir como intransitivo também. Então, por exemplo, eu mudei muito nos últimos anos. Veja que eu não digo o que mudou. Então, nesse contexto que eu te falei, eu tenho um verbo intransitivo. Agora, eu posso ter o seguinte também. Eu posso ter este verbo como um verbo transitivo direto. Por quê? Porque aí eu tenho o complemento dele. Então, veja só. A tecnologia mudou bastante. Mudou. Aí, ó, vamos perguntar. Quem mudou? A tecnologia. Sujeito. Eu tenho aqui o que mudou? Eu tenho. O que mudou? A forma como alguns trabalhos são feitos. Pronto. Veja o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o meu objeto direto porque o verbo mudar é transitivo direto. Agora, se eu digo assim, ó. Eu mudei muito. Oh, Deus. Eu mudei muito nos últimos anos. Vamos lá. Vamos para o verbo. Mudei. Quem mudei? Eu. Sujeito simples. Veja só. Aqui dentro deste contexto, estou dizendo o que mudou? Não. Então, ele é intransitivo. Diferente desse, ó. A tecnologia mudou a forma. Ó, vamos ignorar tudo que está aqui, ó. São todos termos acessórios aqui. Os são feitos, não. Mas só até aqui, ó. A gente vai ignorar porque eu não preciso disso, ó. A tecnologia mudou a forma. O que foi mudado? A forma. Veja que agora eu tenho um complemento para o verbo mudar. Fez sentido? Então, muitas vezes, o que vai determinar ali a transitividade do verbo é o contexto, tá? O verbo tem ali a sua regência, a sua regência registrada, mas às vezes o contexto pode mudar. Vamos continuar aqui, ó. Você é um contador. Veja, verbo ser. Você se lembra do nosso mnemônico? Tem cafés para 2. Então, o verbo ser quase sempre é empregado como um verbo de ligação. E ele está aqui para quê? Para ligar a característica do sujeito ao seu sujeito, ó. Quem é um contador? Você. Esse é o sujeito do verbo ser. O que você é? Um contador. Isto daqui, ó, é o predicativo do sujeito. Para relembrarmos, o que é o predicativo do sujeito? É a característica do sujeito, certo? Então, pronto. E o verbo de ligação, queridos, ele está aqui, ó, para ligar o sujeito à sua característica, certinho? Não é esse, né? A gente está procurando um verbo intransitivo. Essa questão é muito boa para treinar, gente. Meu Deus, ó. O seu QI o ajuda nas provas. Veja só. Cadê meu verbo? Ajudar. Quem ajuda? Seu QI. Sujeito. Simples. Núcleo QI. Vamos lá. Quem ajuda alguém em algo. Ó. Verbo transitivo direto e indireto. Quem que é ajudado? Ó. Esse o, essa pessoa aqui que está representado pelo pronome oblíquo ato no o. Nas provas, objeto indireto. Num contexto informal, a gente falaria seu QI ajuda ele nas provas, né? Mas fica errado do ponto de vista gramatical. Logo, a única alternativa que eu tenho a mesma predicação, mesma transitividade, mesma regência, é no verbo, na letra A. Bem danadinha essa questão, viu? Bem puxada. Eu achei, pelo menos. Tá? Mas é isso. Olha a outra. Aí aqui, ó, você viu, ó, a banca trabalhou isso em 2021, depois ela trabalha novamente em 2010. Mas é um assunto que a gente precisa, que a gente precisa estar preparado. Vamos lá. A palavra destacada exerce função sintática de, vejamos, o déspota implacável é mesmo público, de quem o jornal é apenas o humilde solícito serviçal. Vamos aqui, ó. Vamos analisar esta oração, tá? Por onde que a gente começa analisando? Pelo verbo. Achou aqui. Vamos procurar o sujeito. Quem é apenas o humilde, o solícito serviçal? O jornal. Sujeito simples, tá?
Vamos lá. O que o jornal é? Ó, verbo de ligação. O que ele é? Ele é o humilde, serviçal. Ó, isso aqui tudo se liga a serviçal. Humilde, serviçal. O solícito, serviçal. Isso aqui é o núcleo do meu predicativo do sujeito, tá? Então, ó, predicativo do sujeito. Então, veja que esta palavra serviçal aqui, ó, ela está caracterizando a palavra jornal, ó. Se eu reescrevo numa oração menor, ficaria assim, ó. O jornal é o humilde serviçal, ó. Verbo de ligação, predicativo do sujeito, sujeito simples. Certinho? Então, vamos lá. Continuando aqui, queridos, ó. Questão de número 3. Dizia que me considerava muito moderna. Essa questão é um tipo de assunto que cai muito pouco em prova, tá? Mas é bem simples. Vamos lá. Dizia. Quem dizia? Aqui eu tenho um sujeito oculto, tá? Pelo menos aqui dentro desse contexto, nesse fragmento, tá aqui como sujeito oculto, tá? Então, dizia. Por que não é indeterminado? Vamos revisar. Olha só. Ele não é indeterminado porque para eu ter sujeito indeterminado eu preciso ter um verbo na terceira pessoa do plural sem referência, verbo transitivo indireto, intransitivo, de ligação, mais se. Eu tenho isso? Não tenho. Então, não é indeterminado. Por que não é sem sujeito? Porque para eu ter oração sem sujeito, eu preciso de ter um verbo impessoal. Quais são os verbos impessoais? Eu tenho o verbo ser com a ideia de hora, de data, o verbo fazer com a ideia de tempo, de fenômeno da natureza. Eu tenho o verbo haver com a ideia de tempo transcorrido, verbo fazer com a ideia de tempo transcorrido, verbo haver com a ideia de existir ou de ocorrer. Eu tenho isso? Não. Então, meu sujeito tem que estar em algum lugar, nem que seja escondido. Que no caso deste fragmento é o que nós temos. Então, veja só. Dizia, quem diz algo a alguém. Então, aqui no caso foi só dito algo, né? Então, dizia isso, tudo isso é o objeto direto. Mas não é nosso objeto de estudo aqui trabalhar com esse período composto. Vamos para o outro. Que me considerava muito moderna. Quem me considerava? Pessoa aqui que dizia. Sujeito oculto. Quem considera, considera alguém. Quem foi considerado? Eu. E como que eu fui considerada? Olha essa questão que danada. Eu fui considerada muito moderna. Veja que isso aqui, ó, é a característica do meu objeto direto. Se eu tenho uma característica num objeto direto, eu tenho o que chamamos de predicativo do objeto direto. Logo, meu gabarito é a alternativa de letra B de bola. Eita danada, né? Vamos só revisar aqui, ó, o que é um predicativo do objeto. Vou fazer uma construção mais simples. Então, olha só. Ela me julgava chata. Olha que abuso. Eu vou colocar até no masculino, para que não haja confusão. Ela me julgava chato. Vamos aqui fazer uma análise sintática. Por onde que começa? Pelo verbo. Quem que me julgava? Ela, sujeito simples. Quem julga, julga alguém. Quem que foi julgada? Eu. Está aqui representado pelo meu objeto, pelo pronome oblíquo átomo. Pronto. Aí, veja só. Chato. Quem que é chato? É ela ou é o pronome? Ó, eu vou até mudar esse pronome. Vamos lá. Vou colocar um nome. Ela julgava... Vou mudar aqui, calma aí. Só para que você entenda melhor. Ela julgava João chato. Vamos lá agora com o me. Ela me julgava chato. Então, vamos lá, ó. Quem julga, julga alguém. Quem era julgada era João. Note o seguinte. Quem que é o chato da história? O chato da história é o João. Mas quem que acha o João chato? Ela. Então, note que eu tenho o que aqui? Eu tenho uma característica... Vou colocar aqui, predicativo do objeto direto. Veja que eu tenho uma característica atribuída ao objeto direto pelo sujeito.
Essa é a ideia do predicativo do objeto. Ó, vamos com pronome. Com pronome fica um pouquinho mais difícil. Vamos. Sujeito simples, objeto direto. Veja, é a mesma lógica, só que em vez de ter um nome, eu tenho um pronome. Veja. Quem que julgava chato? Ela. Então, eu tenho uma característica atribuída pelo sujeito ao objeto direto. Tá bom? Cuidado com isso. Cai pouco, mas quando cai, derruba muita gente, viu? Porque o povo menospreza o assunto. Vamos continuar aqui. Tá vendo que a questão é antigazinha, mas é boa. O brasileiro com mais de 60 anos era, antes de tudo, um forte. Por onde que eu começo minha análise? Pelo verbo. Quem era? Quem que era um forte? O brasileiro com mais de 60 anos, ó. Esse é o meu sujeito simples. Qual é o núcleo? Qual é a minha palavra mais importante? O brasileiro. Perfeito. O verbo ser, cuidado com o verbo ser, ele é um verbo anômalo, ele muda a sua forma quando é conjugado, tá? Veja, verbo de ligação. O que o brasileiro era? Um forte. Esse é o meu predicativo do sujeito. O verbo está aqui para ligar o sujeito à sua característica. Logo, gabarito é a letra B de bola, tá? E aí você vai me dizer assim, professora, o que é esse antes de tudo? Esse antes de tudo, antes de eu nomear, observe essa estrutura. Qual é a ideia que essa estrutura te dá? Ela não te dá uma ideia de tempo? Beleza. Quando você vê uma estrutura que te dá uma ideia de tempo, você já vai pensar. É um advérbio, uma locução adverbial, uma adjunta adverbial. Tudo a mesma coisa ali, né? A locução com mais de uma palavra, o advérbio com uma palavra só, e o adjunto adverbial só nomenclatura sintática. Então, veja só. Beleza. Para você ter certeza de que é um adjunto adverbial, você vai ver aqui, tá? Ele tá se ligando ao verbo ser. Está me trazendo uma circunstância que, inclusive, poderia ser retirada. Então, adjunto adverbial de tempo. Tá? Gente, eu tô falando sobre... Volta aqui pra mim, ó. Eu tô falando, fazendo essas análises um pouco mais profundas, identificando o sujeito, identificando o advérbio, quando é pertinente. Pra quê? Pra que a gente possa reforçar essas ideias, reforçar esse assunto, esse entendimento. Por quê? Porque senão a gente não desenvolve. E eu sei que sintaxe é difícil, eu sei que é puxado, que é muita coisa, mas vai fazer o quê? O que a gente faz? Senta e chora? Pode ser, mas tem que encarar, né? Ou encara ou desiste. E você não vai desistir. Veja. E mesmo assim virou surdo seletivo. A expressão destacada representa na oração. Sujeito. Virou. Quem virou? Você já sabe que você não tem características para ter um sujeito indeterminado, nem para ter uma oração sem sujeito. Então o sujeito tem que estar em algum lugar. Quem virou surdo? Não está aqui na minha oração, né? Nesse contexto. Sujeito oculto. Quem vira algo. Preste atenção. Verbo virar. O verbo virar... Vou pegar aqui meu batom, que está aqui, ó. Volta aqui. Verbo virar. Eu posso pegar meu batom, tá vendo aqui meu batom? Pronto. Eu posso pegar o meu batom e virá-lo de cabeça para baixo. Você vê que eu tenho uma ação? Tenho uma ação. Agora eu posso dizer assim, ainda com o meu batom. O meu batom rosa virou lixo. Veja que ele não virou e se transformou num lixo. Não, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Houve uma ideia de estado. Não foi? Você consegue ver que aqui não tem mais ação? Eu tenho uma ideia de estado? Então, aí, quando eu tenho uma ideia de estado, o meu verbo virar é de ligação. Quando eu tenho uma ideia de ação, ó, virei meu batom. Agora ele tá de cabeça para baixo. Aí, eu tô olhando pra câmera errada. Eu tenho duas câmeras aqui, gente. Me perdoa, eu tô olhando pra cá, mas é aqui. Agora certo. Olhando pra você, dos seus olhos. Virei o batom. Ação. Aí o meu batom acabou e virou lixo. Aí agora eu tenho um estado. Isso. Tá bom? Se tem estado, verbo de ligação. Se tem ação, tem um verbo transitivo direto, tá? Ou intransitivo, depende do contexto, tá, gente? Vamos lá, deixa-me voltar. Pronto, agora, ó. Virou surdo seletivo. Ele virou igual o batom? Não. Então, o que eu tenho aqui, ó? Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Gabarito, cadê?
Letra A. Isso é bom demais. Ah, mas eu queria assistir a uma série. Pois é. Isso aqui é muito melhor que série. Mas é muito melhor. Ah, eu quero ver Round 6, que é melhor do que a aula de português. Não. Vem cá. Quando existe o verdadeiro encontro com alguém, assinale a opção cujo termo é em destaque. Não, esse destaque em vermelho é meu, viu? A banca não faz isso, não. Não exerce a mesma função sintática do destacado na passagem acima. Vamos lá. Verbo existir. Eu vou até fazer uma anotação para você. Quando eu tenho o verbo ocorrer e o verbo existir, eles são verbos, queridos, intransitivos. É isso. Quer ver? E o seu sujeito costuma aparecer posposto. Veja, quando existe o verdadeiro encontro com alguém, verbo, procura o sujeito primeiro. Quem existe? O verdadeiro encontro com alguém, O verdadeiro encontro, na verdade, né? Mas a banca destacou tudo. Olha só, o que eu tenho aqui? Sujeito. Cadê meu núcleo? Encontro, que é a minha palavra importante, Todas as outras se ligam a ela. Então, sujeito simples. E o verbo existir intransitivo. Então, eu preciso encontrar uma cujo verbo não seja intransitivo. Veja só. Na verdade, não que o verbo não seja intransitivo. Me perdoe, eu falei errado aqui. O que a banca quer? Ela quer um termo que não tem a mesma função sintática. Qual é a função sintática? Eu vou até destacar aqui, É de sujeito. A banca não vai nem trabalhar com simples ou não, viu? Sujeito. Então, eu tenho que encontrar um termo que não seja sujeito. Procura aqui, vamos pelo verbo. Chega. Quem chega? Sempre pelo sujeito. Quem chega, Quem é que chega? Uma registrada. Uma registrada chega se você coloca na ordem direta. O que é isso aqui? Sujeito. Vem para outra. Algumas pessoas trazem invólucros fáceis. Verbo, trazem. Quem trazem? Algumas pessoas. O que é isso aqui? Sujeito. Não é essa, porque ela quer que não seja sujeito. Porque aqui não é sujeito? Olha a outra. Talvez porque dentro da bonita embalagem haja um pouco de valor. Eu vou pular essa. Já eu falo sobre ela. Acontece alguma coisa muito comovente e essencial. Cadê o verbo? Acontece. Pergunta, quem acontece? Ou o quê? Alguma coisa muito comovente e essencial. Alguma coisa muito comovente e essencial acontece. O que eu tenho aqui? Sujeito. Vamos lá. Que nasce do recôndito de uma alma, que eu precisaria do texto. Mas olha só, quem é que nasce do recôndito de uma alma? Alguém que foi retomado por esse que, tá? Esse que aqui exerce a função de sujeito. Por exemplo, digamos, eu vou criar um sujeito uma palavra hipotética aqui, Digamos que tenha sido João. João que nasce do recôndito de uma alma. João, o qual nasce. Esse que exerce a função de sujeito. Qual assim? Esse aqui é verbo intransitivo. Eu falo sobre isso na aula de orações, adjetivas. Ai, meu Deus do céu, não entendi a letra E. Ignora a letra E se você não entendeu, se você não viu ainda a aula de orações adjetivas. Se você já viu, veja novamente na função sintática dos pronomes relativos, tá? E se você não viu, aguarde que vai chegar o seu momento de você ver, tá? E aí isso aqui vai ficar mais claro. Então, pronto. A única que não tem função de sujeito é a letra C. E é o nosso gabarito. Por quê? Vamos lá. Fazer aqui uma anotação. O verbo haver, vamos colocar aqui, O verbo haver, ele pode ter sentido de quê? Ele pode ter sentido de existir ou de ocorrer, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma oração. Havia algumas pessoas na sala e houve alguns problemas. Perfeito. E aí, eu venho aqui e reescrevo essa mesma oração.
existiam algumas pessoas na sala e ocorreram alguns problemas. Trem. Vem cá. Vamos fazer nossa análise sintática partindo de onde? Do verbo. Primeira oração. Verbo haver com sentido de existir ou de ocorrer, ele é um verbo impessoal e não possui sujeito. Então, não tem sujeito aqui. Verbo haver, ele é um verbo transitivo direto quando ele tem sentido de existir ou de ocorrer. Então, o que havia? Algumas pessoas. O que houve? Verbo transitivo direto, alguns problemas. Queridos, prestem atenção. Cuidado com o verbo haver. Porque quando você fizer aquela pergunta tradicional, tipo, quem gosta, gosta de, quem pensa, pensa em, quem vai, vai a, você não vai conseguir essa resposta. Quem havia, havia. Veja que é complicado para você identificar sujeito para tudo. Então, vamos lá. Não tem sujeito com a ideia de existir ou de ocorrer. E ele é transitivo direto. É isso que você precisa gravar, tá? Tem sentido de existir ou ocorrer, transitivo direto, e é isso. Ponto final. E aí você vai encontrar ali qual é o complemento do verbo. Porém, contudo, entretanto, essa minha repetição de conjunções, gente, ela é, do ponto de vista gramatical, inadequada, tá? Eu faço aqui só de zoeira. Vamos lá. Verbo existir e verbo ocorrer, igual eu coloquei aqui, eles são o quê? Intransitivo. Então, aí eu tenho que procurar o sujeito. Quem existiam? Algumas pessoas. Isso aqui agora é sujeito. E este verbo, ele é intransitivo. Quem ocorreram? Algumas... o que ocorreram? Alguns problemas. Esse daqui, é um sujeito. E aí você vai observar o seguinte, que o verbo, ele está no plural porque ele está concordando com o sujeito que está no plural, no caso, com o núcleo do sujeito. Fez sentido? Você não pode ir para a prova sem saber disso, viu? Questão 7. A questão 7, ela diz assim, na passagem, dou a minha gulodice o prazer. O uso do acento indicador de crase é obrigatório, já que o termo em destaque exerce a função de. Ai, meu Deus, e a mulher trouxe crase? Eu trouxe, porque a gente está trabalhando com transitividade, com complemento verbal. Mas você não vai ter nem dúvida nisso aqui, você vai ver. O que é a crase? A crase é a fusão de duas vogais idênticas, tá? Como assim? Eu tenho uma preposição e eu tenho, em regra, tá? Eu tenho um artigo definido feminino. Então, vem cá, ó como que é fácil. Dou. Quem dou? Eu. Sujeito oculto. Vamos lá. Sujeito oculto. Quem dá algo? A alguém. Verbo transitivo direto e indireto. O que foi dado? O prazer. Esse é o objeto direto. A quem que eu dei o prazer? A minha gulodice. Veja, você fez a pergunta ao verbo, você conversou com ele e você já viu que ele pediu duas respostas. Quem dá algo a alguém. Uma das respostas que ele pede é sem a preposição. E aqui está ela. A outra resposta que ele pede vem com a preposição. E aqui está ela. E aí, essa crase é isso aqui, Eu tenho a preposição exigida pelo verbo dar e o artigo definido aceito, né, pelo substantivo gulodice. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um objeto indireto, gabarito, letra C. É uma delícia esse assunto, não é? Olha só, questão 16. Considere-se a seguinte passagem do texto que está construída na voz ativa e tem o verbo transitivo. Ela olhava tudo. Quem olhava? Eu. Sujeito simples. Quem olha algo. O que era olhado? Tudo. O mesmo tipo de construção ocorre. Eu preciso ter essa mesma construção. Verbo transitivo direto, voz ativa. O que é voz ativa? Meu Deus! É o seguinte, É quando o sujeito pratica a ação do verbo.
Quem que olhava? Eu. Mas além disso, de eu ter essa prática da ação do verbo, a banca quer que você encontre também uma transitividade direta. Será? Vamos ver aqui. O apelido de Clarice era Flor de Lis. Olha só. Era verbo ser, no pretérito imperfeito, verbo de ligação. Quem era Flor de Lis? O apelido de Clarice. Qual o núcleo do sujeito? Apelido. Oxe, por que não pode ser de Clarice? Porque está preposicionado. Você já sabe que o núcleo do sujeito jamais poderá ser preposicionado. Se eu tenho verbo de ligação, obrigatoriamente eu preciso de ter um termo. Que termo é esse? Verbo, um predicativo do sujeito. Oh, meu Deus, eu aperto o botão errado, gente. Clarice virou cidadã brasileira. Veja, eu virei a Clarice? Não, então eu tenho uma ideia de estado. Verbo de ligação. Quem virou uma cidadã brasileira? Clarice. O que Clarice virou? Uma cidadã brasileira. Olha só por extensão de conhecimento. E no ano de 1943? Qual a ideia que você tem aqui? De tempo. Se liga a qual ideia? A qual palavra? Se liga a verbo virar. No ano de 1943, a Clarice virou uma cidadã brasileira. O que eu tenho aqui? Adjunto adverbial de tempo. Vamos continuar. Clarice é uma das escritoras mais importantes da nossa literatura. Quem é uma das escritoras? Clarice. O que Clarice é? Uma das escritoras mais importantes de nossa literatura. Predicativo do sujeito. Se eu tenho um verbo de ligação, tenho de ter predicativo do sujeito, viu? O Prêmio Literário Jabuti foi 2 vezes concedido a Clarice, ó. O que foi concedido? Ó, locução verbal, viu? O Prêmio Literário de Jabuti. De Jabuti, ó. Jabuti. Vamos lá. Núcleo, prêmio. Foi concedido, olha só. Quem concede, concede... Ui, calma aí, que eu fiz uma coisa errada. A conserta. Foi concedido. O que foi concedido? O Prêmio Jabuti. Sujeito simples. Eu tenho aqui, queridos, o quê? Eu tenho um verbo... Ai, deixa eu me ajeitar. Transitivo, direto e indireto. Já eu explico uma coisa. Quem concede algo a alguém. A quem que se concedeu? A Clarice Lispector. Esse é meu objeto indireto. Aqui, gente, eu tenho uma coisa que é o seguinte. Eu tenho um verbo na voz passiva. E se eu tenho voz passiva, eu não tenho objeto direto, tá? E eu falo sobre isso lá na aula de vozes verbais, tá bom? Então, o que antes era objeto direto vira sujeito, paciente, sofre a ação do verbo, tá? E não é esse aqui porque ele tá na voz passiva. E vamos para a última. Os editores da época recusaram os textos muito reflexivos de Clarice. Olha isso. Quem recusaram os textos? Os editores da época. Sujeito simples, ó, núcleo editores da época, não pode ser porque está preposicionado. Quem recusa, recusa algo, ó, transitividade direta igual do meu enunciado. O que era recusado? Os textos muito reflexivos. O que eu tenho aqui? Objeto direto. Tudo bem? Danada essa questão, hein? Puxada. Gabarito, letra E. ANP de 2016. Puxada, viu? Então, gabarito, letra E. Se você ficou assim meio perdido nessa questão, você volta para essa questão depois de assistir vozes verbais, tá? E aí, gente, olha só, para quem se perdeu na vida. Enquanto você pega aí o gabarito, eu vou conversando uma coisa com vocês. O que acontece, gente? Volta aqui para mim. Já pegou o gabarito? Boa. O que acontece, gente? Língua portuguesa não é fácil mesmo, né? E as bancas, elas misturam muitos assuntos dentro de uma questão só. Então, por isso que a gente precisa entender muito todos os outros assuntos. Eu ouso dizer, queridos, que o assunto de sintaxe, aquele bloco de sintaxe, é o mais importante, de sintaxe do período simples ainda, é o mais importante para sua prova, para sua vida de quem está estudando língua portuguesa. Porque
tudo gira em torno da sintaxe e é o mais difícil. Quando você superar a sintaxe, você vai ver que acabam todas as outras dificuldades, porque tudo volta para a sintaxe. O que acaba voltando também para a morfologia, mas assim, a morfologia é mais simples, né? Mas a sintaxe, ela é puxada e você precisa ali estar afiado. Resolva muitas questões, mas muitas, inclusive de outras bancas, porque aí você vai treinando, tá? E aí agora, ó, finalizo essa aula puxada, eu sei, mas necessária. Finalizo essa aula e logo eu volto pra gente falar sobre um outro assunto, tá? Beijo, até mais!